Boa noite, queridos irmãos. Sejam bem-vindos a mais um culto online da Terceira Igreja Batista em Pádua. Desde já queremos agradecer por você estar aqui conosco, assistindo o nosso culto. Eu quero te convidar a não só assistir, mas cultuar junto conosco. Reúna aí a sua família, vamos juntos louvar, vamos adorar a Deus. Vamos confiar no Senhor, que tem o poder para nos ajudar, tem poder para salvar e tem poder para resolver os nossos problemas. Vamos estar cantando Poder para Salvar. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aceitas com meus medos, falhas e temores, enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. As montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, faça o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação.
possamos sempre louvar, exaltar, engrandecer o nome do Senhor, pois para isso nós fomos criados. Engrandecer ao Senhor. Amém. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Sobre todos é Senhor. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia. Sobre todos é Senhor. Aleluia. 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 Louvemos ao Senhor. Aleluia. 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 Louvemos ao Senhor. Gostaria de cumprimentar a todos que nessa noite nos ouvem, nos assistem, que estão conosco neste momento em que nós reservamos para cultuar o nosso Deus, aqui, aí onde você estiver no seu lar, onde você estiver sendo alcançado por este momento de live, que o Senhor possa estar achando o seu coração, lugar, terra fértil, que você possa estar abrindo a sua mente, o seu coração para receber um pouco mais da porção de Deus através da sua palavra para a sua vida, nessa noite em que eu gostaria de falar sobre o Deus da salvação. Tá? Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo de número 6, dos versículos de número 5 até o versículo de número 8 neste momento. Êxodo 6, de 5 a 8, nos diz assim a palavra de Deus. E agora ouvi o lamento dos israelitas, a quem os egípcios mantêm escravos. Lembrei-me da minha aliança. Por isso, diga aos israelitas, eu sou o Senhor. Eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios. Eu os libertarei da escravidão e os resgatarei com braço forte e com poderosos atos de justiça.
eu os farei o meu povo, e serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou Deus, que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os livra do trabalho imposto pelos egípcios. E os farei entrar na terra que, com mão levantada, jurei que daria a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu a darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Esses dias eu estava conversando com uma determinada pessoa a respeito de tantos problemas que temos vivido nos últimos anos. É crise política, crise financeira, é crise moral, é um ataque às famílias, são os problemas dentro dos nossos lares, as enfermidades, o desemprego. Agora, o problema que nós temos vivido desde março é o problema da enfermidade, das enfermidades que nos assolam. Quantos problemas nós temos vivido? E essa determinada pessoa comentou comigo: Igor, bom seria se pudéssemos viver um tempo de céu de brigadeiro. Um tempo de céu de brigadeiro. Introduzindo essa mensagem, gostaria de pensar sobre essa gíria, que é uma gíria carioca, céu de brigadeiro. Quando nós pensamos nessa gíria, talvez você lembre primeiramente de um céu cheio de doces, esse brigadeiro gostoso. Mas não é esse céu de brigadeiro a qual a gíria se remete. Essa expressão que vem lá dos anos de 1940, 1950, aqui no estado do Rio de Janeiro, mais especificamente na cidade do Rio de Janeiro, ela aponta para o brigadeiro. O brigadeiro é a patente máxima das forças aéreas, da aeronáutica. E o brigadeiro, ele só voa quando o céu está limpo, propício para ele, em razão de sua importância. Então ele só faz voos quando as condições são extremamente favoráveis, quando o céu não é um céu turbulento, quando não é um céu de tempestade, quando não é um céu de muitas nuvens. Esse brigadeiro então voa no céu de brigadeiro. Essa expressão que aponta para um final de semana ensolarado, um céu limpo, um céu propício a uma vida a ser vivida com prazer, ela também remete a uma vida sem problemas. Quando queremos enfocar numa vida sem problemas, nós estamos vivendo num céu de brigadeiro. Mas na verdade, meu querido irmão em Cristo, querido amigo que conosco está aqui nessa noite, tempo limpo, sem problemas, sem turbulências, sem tempestades, é difícil na vida, muito difícil, porque a nossa vida é uma vida de problemas. A gente sai de um problema e entra em outro, é um problema atrás do outro, e às vezes dá vontade de fugir dos problemas, mas na verdade não dá para fugir dos problemas. Bom seria se nós pudéssemos tirar férias dos problemas, fugir dele, entrar num carro, ou num avião, ou num ônibus, e ir para o outro lado do mundo, sem problema, sem internet, sem celular, aonde ninguém conseguiria te encontrar, me encontrar. Mas na verdade, isso não é possível. Pena que não dá. Pena que não dá para fugir. Até Davi, quando se viu cercado de problemas por causa dos seus perseguidores, ele sentiu vontade de voar alto como as aves e fugir. Olha o que diz o Salmo de número 55, versículo 4 e 7, diz que o meu coração, Davi dizendo, o meu coração está acelerado, os pavores da morte me assaltam, temor e tremor me dominam, o medo tomou conta de mim. Então eu disse, quem dera tivesse asas como uma pomba, voaria até encontrar repouso. Sim, eu fugiria para bem longe, e no deserto eu teria o meu abrigo, o abrigo dos problemas. Fugir dos problemas não dá, meu querido. Até no sonho é difícil fugir dos problemas, até no sonho.
Depois de um dia problemático, você deita para dormir e você sonha e aquele problema está te perseguindo durante a noite, está correndo atrás de você durante a noite, ele não tira férias. Os problemas não tiram férias nem na hora, às vezes, de você dormir. Eles nos acompanharão e ficarão conosco até o fim do mundo, perturbando a nossa alma, a alma da gente, roubando a nossa paz, roendo o coração da gente, nos deixando angustiados. Mas o que fazer quando esses problemas se despejarem sobre você, se despejarem sobre nós? O que fazer? Em vez de fugir dos problemas, a Bíblia nos ensina a levar esses problemas a Deus. Ela nos orienta a buscar em Deus em oração. Paulo, em Filipenses, capítulo de número 4, versículo 6, versículo 7, diz: não andem ansiosos por coisa alguma, ou seja, pelos problemas, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graça, apresentem os seus pedidos, os seus problemas, as suas angústias a Deus. Complementando aqui. E o versículo 7 diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. E aqui nesse texto dessa noite, capítulo 6 de Êxodo, ele é a resposta de Deus à oração, à súplica de Moisés. Moisés, que havia sido chamado por Deus a sair com o povo do Egito, ele então, lutante, resolveu então obedecer a Deus diante dos sinais miraculosos de Deus e partir para Midian. Então partir de Midian. Então, chegando ali de novo ao Egito, ele então é convidado ao Senhor, é ordenado pelo Senhor a estar com o faraó, a conversar com o faraó, para que deixasse o povo ir. E Davi, ao invés de ver as coisas, Moisés, ao invés de ver as coisas melhorarem, vê as coisas piorarem. O faraó então aumenta a sua opressão sobre o povo, sobre o povo de Deus ali no Egito. É o que nos diz o capítulo 5. E então o povo começa a se revoltar contra Moisés, e as coisas pioram, porque os israelitas se revoltaram contra Moisés. Então, desesperado por causa dos problemas, Moisés, diz o capítulo 5, versículo 22 e 23, que Moisés voltou-se para o Senhor e perguntou ao Senhor: por que maltrataste este povo? Afinal, por que me enviaste? Olha a oração de Moisés, mesmo não sendo a melhor oração, uma oração de resmunga aqui, uma reclamação. Ele diz então: desde que me dirigi a Faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu, de modo algum, libertaste o teu povo. E tu, de modo algum, libertaste o teu povo. Deus responde no capítulo 6 a esta súplica de Moisés. Mesmo não sendo aqui um modelo de oração para nós, porque era uma reclamação, um resmungo, Deus, ao responder Moisés, ele responde quem ele é. Ele responde o seu plano, o que ele fará e como ele fará cumprir a sua vontade, de forma que ela fosse vivida pelo povo de Deus. Êxodo 6, 1 e 4, Deus aponta para Moisés que ele tinha uma experiência única na vida de Moisés, algo especial para a vida de Moisés, algo que nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó haviam vivido. E diz então o versículo 1 do capítulo 6, então o Senhor disse a Moisés: agora você verá o que farei a Faraó, por minha mão poderosa ele os deixará ir, por minha mão poderosa ele os expulsará do seu país. Disse Deus ainda a Moisés: eu sou o Senhor. Aparecia a Abraão, aparecia a Isaac, aparecia a Jacó. Olha, Moisés, eu apareci a todos esses como Deus poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não me revelei a eles. Não me revelei a eles, Moisés, mas a você eu me revelarei. Eu tenho algo específico para a sua vida, Moisés. Eu tenho algo de Deus para a sua vida, Moisés.
Depois estabeleci com eles a minha aliança para dar-lhes a terra de Canaã, terra aonde viveram como estrangeiros. Da mesma forma como Deus se revelou a Moisés como um Deus de salvação, o Senhor hoje, Ele quer também se apresentar a você, se colocar diante de você como Deus da salvação. Talvez você possa ter sido motivado a assistir essa live, a participar desse culto, por você ter muitos problemas, por conta dos problemas que você tem vivido. Talvez esse seja o motivo, exatamente como os problemas levaram a Moisés a buscar a Deus. E talvez, como Moisés, pode ser que você ainda não esteja sabendo como orar, sabendo como buscar a Deus, mas Deus irá se colocar diante de você, se revelar a você de forma salvadora nessa noite. Em resposta à oração da angústia de Moisés, o que Deus revela de si mesmo para nós? Como Ele se apresenta para nós? Este Deus da salvação, como Ele se apresenta para nós? Primeiro ponto dessa noite, eu gostaria de colocar para você, que Deus apresenta como Ele é. O perfil de Deus, o Deus da salvação, tem um perfil inigualável em todo o universo. Primeiro porque Ele é um Deus poderoso. Em oração, Moisés havia se queixado da inércia de Deus, quando nos diz no capítulo 5, versículo 23, que desde que me dirigi ao faraó, diz Moisés, para falar em teu nome, ele tem maltratado esse povo, como se ele te dissesse, como se Moisés dissesse, Deus, isso é culpa tua. Eu vim, olha aí o que aconteceu. Vim falar o teu nome e esse povo está sendo maltratado, está sendo oprimido em dobro. E tu, de modo algum, libertaste o teu povo, disse Moisés no capítulo 5, versículo 23. Essa foi a queixa de Moisés. Senhor, está demorando demais a resposta. O meu sofrimento está difícil de aguentar, o sofrimento do povo está difícil de aguentar. Eu vim aqui cumprir a sua vontade e as coisas pioraram. Às vezes, meu irmão, ao buscar em Deus, as coisas pioram. As coisas pioram, mas Deus tem um propósito. Ao que Deus então respondeu, então o Senhor disse a Moisés, agora você verá o que farei ao faraó. Por minha mão poderosa, ele os deixará ir. Por minha mão poderosa, ele os expulsará de seu país. Não era a resposta que Moisés gostaria, talvez, de ter ouvido de Deus. Afinal de contas, Deus, em momentos anteriores, já havia dito para Moisés a mesma coisa. É como se Deus estivesse apenas repetindo o que já tinha dito a Moisés e Midian, ou seja, era um discurso de Deus tentando que Moisés entendesse a sua vontade, porque Deus tinha um propósito, e o propósito de Deus era exaltar o seu nome. No endurecimento do coração de Faraó, na dificuldade do povo de Israel sair do Egito, Deus queria mostrar o tamanho do seu poder, a grandeza do seu nome, exaltar o poder do seu nome. Deus estava dizendo a Moisés, olha Moisés, está tudo sob controle, fique tranquilo, você é limitado Moisés, eu sou o Todo-Poderoso, eu sou o poderoso, sou o soberano, e quanto mais o faraó resistisse, mais poderosa deveria ser a ação soberana de Deus. Sabe o que isso me ensina, te ensina, nos ensina? Que quanto maiores são os nossos problemas, maiores serão as manifestações da graça e do poder soberano de Deus em nós e através de nós. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus todo-poderoso. E além de ser um Deus todo-poderoso, Ele é um Deus que cumpre a sua aliança, que cumpre o pacto dele para com o seu povo. E é isso que ele queria que Moisés entendesse, que havia uma aliança estabelecida e que essa aliança de Deus seria cumprida. Afinal de contas, eu gosto muito de dizer isso, que contrato pode ser quebrado. Contrato é feito para defender os interesses das partes. Aliança não. Aliança é para ser cumprida. Aliança é algo eterno.
Aliança não é para proteger o próprio interesse, mas para proteger o interesse do outro. Aliança é para ser cumprida. E Deus cumpre e cumpriu na história a salvação, e cumprirá na história ainda a salvação de todos aqueles que antemão Ele conheceu, daqueles qual Ele chamou. Todas as coisas, meu querido, inclusive os nossos maiores problemas, estão cooperando para que este plano redentor de Deus se cumpra na minha vida e na sua vida, na salvação do povo de Deus. Diante dos problemas, Deus sempre nos faz lembrar que Ele é poderoso e que Ele tem um pacto com aqueles chamados para a salvação. Chamados para a salvação. Pode ser que todos os seus problemas, esse que você está vivendo, esse problema do Covid-19, toda essa angústia, toda essa incerteza, todas essas lutas que estamos vivendo, sejam servindo para levá-lo a provar deste poder e deste amor gracioso de Deus. Você já parou para pensar sobre isso? Deus é um Deus poderoso. Ele é um Deus que cumpre as suas promessas, que cumpre a sua aliança. Mas Ele também é um Deus que Ele tem um plano na sua vida, que Ele tem um plano nas nossas vidas. E esse é o segundo ponto dessa noite, é que Deus Ele tem um plano de salvação, e a resposta de Deus à oração de Moisés aqui revela o plano de Deus para as nossas vidas. É isso que o texto nos diz, a partir do versículo 6, do capítulo 6, que Deus cumpre o seu plano nas nossas vidas, o plano da salvação. Mas infelizmente, meus irmãos, o evangelho de Deus às vezes é distorcido, é invertido, é deturpado. Ele deturpa o plano de Deus para os homens, porque ele foca na prosperidade, ele foca numa vida de ausência de problema. Ele promete uma vida como se essa pessoa fosse viver num céu de brigadeiro, voando num céu de brigadeiro, uma promessa, um evangelho que pregam distorcido, de ausência de problema, e na verdade a vida com Deus, a vida de caminhada com Cristo, é uma vida de problemas. Isso aconteceu com Moisés. Ele buscou a Deus porque via que os problemas estavam aumentando e aumentando e aumentando, porque ele estava obedecendo à vontade de Deus. Mas Deus tinha um plano, Deus tinha um propósito, Deus tinha a salvação planejada para o povo de Deus. A verdade é que Deus deseja nos salvar, nos libertar do jugo da servidão, do pecado, deste mundo que nos assola, das angústias. E Deus então aqui a partir do versículo 6, Ele descreve o seu plano a Moisés a repetir 7 vezes o pronome pessoal eu. Eu, Moisés, eu os livrarei, eu os libertarei, eu os resgatarei. O versículo 6 em diante diz o seguinte, que Deus falou do plano, eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios. Deus falou do propósito dele para aquele povo, eu os libertarei da escravidão. Deus falou do preço que seria pago, eu os resgatarei com um braço forte e com poderosos atos de justiça, de juízo. Deus falou do privilégio, quando Ele disse, eu os farei o meu povo. Que privilégio sermos povo de Deus. Deus falou do prazer daquele povo, porque Ele disse, eu serei o Deus de vocês. Deus falou da sua promessa, a promessa de entrar na terra prometida, eu os farei entrar na terra. E Deus falou deste prêmio, um prêmio celestial, eu a darei a vocês como propriedade, porque eu sou o Senhor. O grande plano de Deus para nós, para o mundo, para cada ser vivo, para mim e para você, é a salvação em Jesus Cristo. Foi para isso que Jesus veio a este mundo. Foi para isso que Ele foi enviado. Gálatas 4, de 4 a 5, nos diz que quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sobre a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos, para que pudéssemos gozar da beleza e do prazer de pertencermos a Deus, à família de Deus. Agora, sabe o que é mais triste?
Sabe o que é mais triste? Que mesmo Deus expondo de forma clara o seu plano aqui, com tantos eus, do eu sou o Deus Todo-Poderoso, aquele povo ainda assim não deu a mínima para o plano e continuaram a viver ansiosos com as coisas dessa vida. Olha o que nos diz o versículo 9, aqui de Êxodo capítulo 6. Moisés declarou isso aos israelitas. O que Moisés declarou? Declarou o plano de Deus para eles, o plano de salvação, o plano de saída do Egito. E o versículo 9 diz ainda, mas eles não deram ouvidos. Sabe por quê? Por causa da angústia e da crueldade que sofriam. É realmente muito triste como nós, seres humanos, somos cegos para o plano de Deus. Às vezes estamos querendo só o alívio imediato para a angústia, só o alívio imediato para as nossas dores e sofrimentos, e esquecemos que o plano de Deus é exatamente libertar a todos nós da escravidão do pecado, da escravidão deste mundo, da escravidão do consumismo, da angústia, da escravidão da sensualidade. Mas, para nós, às vezes esquecemos do plano de Deus, e aí às vezes permanecemos vivendo em angústia. Saiba, meu querido, nessa noite, que Deus tem um plano de salvação para a sua vida em Cristo Jesus. Confie em Deus. Confie em Deus. Sabe por quê? Este é o meu terceiro e último ponto dessa noite. Deus não desiste de nós. A última lição, Deus faz aqui Moisés, é que Ele não desiste de nós. A resposta de Deus à oração de Moisés dizia: Moisés, eu não desisto de você, eu não desistirei de você. Deus não desistirá de você, meu querido, que me escuta nessa noite. Apesar de todos os nossos erros, apesar das nossas incertezas, dos nossos temores, das nossas limitações, Deus não desistirá de você. Sabe por quê? Olha, a atitude de Deus para com Moisés, acompanhe comigo no capítulo 4, versículo 1, que Deus ali mostrando sinais miraculosos para Moisés no seu chamado. Ainda assim Moisés nutria as incertezas no seu coração, a angústia no seu coração, os temores no seu coração. Versículo 1 do capítulo 4 diz que Moisés respondeu: Senhor, eles não acreditaram, e se não acreditarem em mim, e se não quiserem me ouvir, e disserem o Senhor não lhe apareceu? Esse foi o primeiro temor. No versículo 10, há um outro temor ainda no capítulo 4, disse porém Moisés ao Senhor: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste ao teu servo, eu não consigo falar bem, Senhor. Não dá, Senhor, eu não consigo. E o Senhor vai tendo paciência com Moisés, e no versículo 13 do capítulo 4, continua, respondeu-lhe, porém, Moisés, ah, Senhor, peço-te, envia outra pessoa, não a mim, Senhor, eu não dou conta. E o Senhor tendo paciência com Moisés, Senhor, paciência, Moisés questionando, teimando, reclamando, e o Senhor tendo paciência com ele. E aí a gente vai para o capítulo 6, olha o que nos diz o capítulo 6, versículo 10, depois de Moisés ter falado do plano de Deus para o povo não ter dado ouvidos, Moisés então disse ao Senhor, então o Senhor ordenou a Moisés: vá dizer a Faraó, rei do Egito, que deixe os israelitas saírem do país. E o versículo 12, Moisés, porém, disse na presença do Senhor: e se os israelitas não me derem ouvidos, como me ouvirá o Faraó? Ainda mais que não tenho facilidade de falar. Mas o Senhor ordenou a Moisés e Arão que dissessem aos israelitas e a Faraó, rei do Egito, que tinha ordens para tirar o povo de Israel do Egito. Moisés ainda teimava. O texto revela que o tempo havia passado, e Moisés continuava o mesmo em algumas áreas da sua vida, reclamando, teimando, questionando. E ainda no capítulo 6, o versículo 28 e ao versículo 30, nos diz o seguinte: ora, quando o Senhor falou com Moisés no Egito,
lhe disse: eu sou o Senhor, diga ao faraó, rei do Egito, tudo o que lhe disser. Moisés, porém, perguntou ao Senhor: como o faraó me dará ouvidos se não tenho facilidade de falar? Meus irmãos, meu Deus, como nós somos teimosos, lentos em escutar a Deus, teimosos em mudar, mas Deus não desiste de nós. Deus estava dizendo a Moisés: Moisés, no meio de todos os problemas que você está vivendo, saiba que parte dos seus problemas é você não confiar em mim, não confiar na minha palavra, não confiar no meu plano. Moisés deveria ter seguido e confiado. E o versículo 26 e 27 aqui do capítulo 6 nos diz que foi a estes homens, Arão e Moisés, foi a este Arão e a este Moisés que o Senhor disse: tirem os israelitas do Egito, organizados segundo as suas divisões. Foram eles, Moisés e Arão, que falaram com o faraó, rei do Egito, a fim de tirarem os israelitas do Egito. Sabe o que a gente aprende com isso, meu irmão? Que mesmo você teimando, mesmo você resistindo, mesmo você questionando, Deus não desiste de você. E talvez você esteja até como Moisés, esperando melhorar para você buscar a Deus, esperando você estar numa condição melhor para você buscar a Deus, mas Deus quer que você busque a Ele, para que Ele melhore a sua vida, para que Ele melhore o seu caráter, para que Ele te transforme, porque Ele é o Deus da salvação. Ele é o Deus da salvação. A maioria de nós, nessa noite, que nos escuta, aqui conosco, hoje, e deve estar no meio de um furacão de problemas. E assim eu concluo a minha palavra nessa noite. Afinal, a vida não é um céu de brigadeiro. A vida é assim, construída de problemas, de altos e baixos. Às vezes fica até pior quando a gente decide andar com Deus, porque Deus às vezes tem planos, tem provas, tem planos para cumprir nas nossas vidas, e quanto mais a gente busca Deus, às vezes mais os problemas aumentam. Como diz o ditado popular, quanto mais rezamos, mais assombração aparece. Moisés conheceu esse sentimento, ele viveu isso, mas Deus não desistiu de Moisés. Não queira fugir dos problemas, leve os problemas a Deus em oração. Aprenda nessa noite que Deus é um Deus poderoso. Deus é um Deus que tem uma aliança de graça e de amor para com você. Deus tem um plano para você de salvar você em Cristo Jesus. Deus tem uma preocupação, deixar claro que a salvação é para você. Deus não desiste e não desistirá de você. Pois bem, ou você continua vivendo na angústia dos seus problemas, rumo à destruição, não dando ouvidos a Deus como o povo de Israel ali no Egito, não dando atenção ao chamado de Deus para a sua vida, não dando atenção aos planos de Deus para a sua vida, ou você busca a graça de Deus em Cristo Jesus. A graça de Deus em Cristo Jesus. E eu finalizo lendo novamente Filipenses 4, 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graça, apresentem os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Entregue a sua vida a Jesus nessa noite e conheça o Deus da salvação. Vamos orar? Deus grande, Deus de amor, Deus soberano, Deus poderoso. Nós sabemos que o Senhor tem o melhor para as nossas vidas. Sabemos que nessa vida teremos problemas, ó Pai. Vai dar-nos um coração quebrantado, humilde, que busca o Senhor em meio às lutas, que encontre no Senhor resposta para as nossas vidas, que entenda no Senhor o plano do Senhor para as nossas vidas. Ó Pai, que a cada dia a nossa vida seja rendida aos pés do Senhor, que o nosso coração esteja contrito diante de Ti, esteja derramado diante de Ti, e que no meio das lutas, ó Deus, o Senhor esteja nos conduzindo, Pai. Em meus problemas, o Senhor esteja com a Tua mão poderosa nos guiando, ó Deus. Dá-nos um coração cheio de fé, esperança e amor,
para entendermos que o Senhor, ó Deus, conduz todas as coisas para o bem daqueles que te amam. Que o Senhor tem um plano, ó Deus. Que possamos descansar em Ti, confiar em Ti, ó Deus, as nossas vidas. Faça isso, ó Deus, para a transformação do Teu povo, para a salvação de almas, para que possamos viver uma vida plena diante do Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. O Ministério de Louvor estará ainda louvando a Deus com mais um cântico, e assim estaremos caminhando para o término do nosso culto dessa noite. Ele vem para te salvar. Dia para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor quando clama seu nome. Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Diga para os abatidos, não percam a fé. Poderoso é o teu Senhor quando clama seu nome. Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Ele é o teu refúgio em meio às lutas. Um escudo na tempestade, Uma torre na tristeza. Fortaleza em meio à batalha. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar.
confiados nessa certeza de que o Senhor veio para nos salvar, para nos dar vida e vida em abundância, é que estamos chegando ao término do nosso culto. Que Deus possa abençoar a sua vida, Deus possa abençoar a sua casa, nos dando uma semana abençoada na sua presença. E que o Espírito Santo possa estar completando essa mensagem em cada coração. Amém? Deus abençoe a todos, uma semana abençoada.